da violação das obrigações e deveres policiais militares. Seção 1. Da conceituação. Artigo 43. A violação das obrigações ou dos deveres inerentes aos militares do Estado do Pará, no exercício funcional ou em razão da função, constituirá transgressão disciplinar nos termos da lei. Parágrafo 1º. A violação dos preceitos da ética policial militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Artigo 44 e 45 revogados. Artigo 46. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político. Artigo 46-A. É obrigatório o recadastramento dos militares estaduais quando solicitado pelo setor de pessoal das corporações. Parágrafo único. Os militares estaduais que não se recadastrarem, quando lhes for exigido, terão sua remuneração automaticamente suspensa da folha de pagamento a partir do mês imediatamente subsequente ao do termo final do prazo fixado e somente terão o pagamento restabelecido, inclusive dos créditos vencidos, após serem prestados os necessários esclarecimentos, informações e documentos. Seção 2. Dos crimes militares. Artigo 47. O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra, e dispõe sobre a aplicação aos policiais militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos. Artigo 48. Aplicam-se no que couber aos policiais militares as disposições estabelecidas na legislação penal militar. Seção 3. Das transgressões disciplinares. Artigo 49. A lei especificará e classificará as transgressões disciplinares praticadas no exercício do cargo ou em decorrência da função e estabelecerá as normas relativas à amplitude e aplicação de sanções disciplinares, à classificação do comportamento policial militar, bombeiro militar e à interposição de recursos quando cabíveis. Parágrafo 1º. A pena disciplinar de detenção ou prisão não pode ultrapassar 30 dias. Parágrafo 2º. À praça especial aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Seção 4. Dos Conselhos de Justificação e de Disciplina. Artigo 50. O oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa, será, na forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação. Parágrafo 1º. O oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções conforme estabelecido em lei específica. Parágrafo 2º. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos dos Conselhos de Justificação na forma estabelecida em lei específica. Parágrafo 3º. O Conselho de Justificação poderá também ser aplicado aos oficiais reformados ou da reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram. Artigo 51. O aspirante a oficial, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como policiais militares da ativa, serão submetidos a conselho de disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo na forma da legislação específica. Parágrafo 1º. Compete ao comandante-geral da corporação ou corregedor-geral julgar os processos oriundos dos conselhos de disciplina convocados no âmbito da corporação, consoante dispuser legislação própria. Parágrafo 2º. O Conselho de Disciplina poderá também ser aplicado às praças reformadas e da reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram. Título 3. Dos direitos e das prerrogativas dos policiais militares. Capítulo 1. Dos direitos, seção 1, da enumeração. Artigo 52. São direitos dos policiais militares, inciso 1, a garantia da patente quando oficial em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes. Inciso 1A. Ao sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará definido em lei.
2 e 3 revogados. Inciso 4. Nas condições ou nas limitações impostas na legislação ou regulamentação específica, a linha A estabilidade quando praça com 10 anos ou mais anos de tempo de efetivo serviço. B. O uso das designações hierárquicas. C. A ocupação de cargos e funções correspondentes ao posto e de atribuições correspondentes à graduação. D. A percepção da remuneração. A linha E. Outros direitos previstos em leis específicas que tratam de remuneração dos policiais militares. A linha F. A assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como conjunto de atividades relacionadas com a conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais de saúde, bem como o fornecimento, a aplicação de meios, os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários na forma da lei. A linha G. O funeral para si e seus dependentes, constituindo-se no conjunto de medidas tomadas pelo Estado, quando solicitado desde o óbito até o sepultamento condigno na forma da lei. A linha H. A alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos policiais militares em atividade. A linha I. O fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes, roupa branca e roupa de cama fornecida ao policial militar, na ativa de graduação inferior a terceiro sargento e, em casos especiais, a outros policiais militares. A linha J. A moradia para o policial militar em atividade, compreendendo 1. Alojamento em organização policial militar. 2. Habitação para si e seus dependentes em imóvel sob a responsabilidade da corporação de acordo com as disponibilidades existentes. A linha L. O transporte, assim entendido como meios fornecidos ao policial militar para seu deslocamento por interesse do serviço, quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia, compreende também as passagens para seus dependentes e a translação das respectivas bagagens de residência a residência. A linha M. A constituição de pensão policial militar. A linha N. A promoção. O. As férias, afastamentos temporários de serviço e as licenças. P. A transferência a pedido para reserva remunerada. A linha Q. A demissão e o licenciamento voluntários. R. O porte de arma quando oficial em serviço ativo ou na inatividade, salvo aquelas em inatividade por alienação mental ou condenação por crime contra a segurança ou por atividade que desaconselham aquele porte. S. O porte de arma pelos praças com restrições reguladas pelo comandante-geral. E T. Outros direitos previstos em legislação específica. Artigo 52-A. O sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará engloba a Polícia Militar do Estado do Pará e o Corpo de Bombeiros, os militares ativos, da reserva remunerada, reformados e respectivos beneficiários de pensão militar, objetivando o gozo dos benefícios nela previstos e nas demais normas aplicáveis. Artigo 53. O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ao interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo a regulamentação específica da corporação. Artigo 54. O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Seção 2. Da remuneração. Artigo 55. A remuneração dos militares da ativa compreende vencimentos constituídos de soldo e gratificações, indenizações e outros direitos e é devida em bases estabelecidas em lei. Parágrafo 1º e 2º revogados. 3º. Os policiais militares receberão o salário-família de conformidade com a lei que o rege. 4º. Os policiais militares farão jus ainda a outros direitos pecuniários em casos específicos. Artigo 56, revogado. Artigo 57. O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei.
Artigos 58 ao 61 revogados. Seção 3. Da promoção. Artigo 62. O acesso na hierarquia policial militar é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoção de oficiais e praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os policiais militares a que esses dispositivos se referem. Parágrafo 1º. O planejamento da carreira dos oficiais e das praças, obedecidas às disposições da legislação e regulamentação a que se refere este artigo, é a atribuição do Comando da Polícia Militar. Parágrafo 2º. A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos policiais militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Artigo 63. Para a promoção ao posto de major combatente, é necessário possuir o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo o pessoal do quadro de saúde e de outros quadros técnicos eventualmente existentes, observada a legislação aplicável. Parágrafo 2º. É vedada aos integrantes dos quadros de oficiais de administração e especialistas a matrícula no curso de aperfeiçoamento de oficiais. Artigo 64. As promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade e merecimento, ou ainda por bravura e pós-mortem. Parágrafo 1º. Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas. Parágrafo 2º. A promoção de policial militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção. Artigo 65. Não haverá promoção de policial militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. Seção 4. Das férias e de outros afastamentos temporários do serviço. Artigo 66. Férias são afastamentos totais do serviço anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais militares para descanso a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte. Parágrafo 1º. Compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar a regulamentação da concessão das férias anuais e de outros afastamentos temporários. Segundo, a concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde por punição anterior decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças. Parágrafo 3º. Somente em casos de interesse da segurança nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave, e em caso de baixa a hospital, os policiais militares terão interrompido ou deixam de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos. Parágrafo 4º revogado e parágrafo 5º. As férias serão de 30 dias para todos os policiais militares. Artigo 67. Os policiais militares têm direito ainda aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidas às disposições legais e regulamentares por motivo de: inciso 1, núpcias 8 dias, 2, luto 8 dias, 3, instalação até 10 dias e 4, trânsito até 30 dias, quando designados para curso ou transferidos para OPM sediadas fora da capital. Artigo 68. As férias e os afastamentos mencionados nesta seção são concedidos com remuneração prevista na legislação específica e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais. Artigo 69. O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto será concedido, no primeiro caso, se solicitado com antecipação à data do evento, e no segundo caso, tão logo a autoridade a qual estiver subordinado o policial militar
tenha conhecimento do óbito de seu ascendente, descendente, cônjuge, sogro ou irmão. Seção 5. Das licenças. Artigo 70. Licença é autorização para afastamento total do serviço em caráter temporário concedida ao policial militar, obedecidas às disposições legais e regulamentares. Parágrafo 1º. A licença pode ser: a linha A, especial; B, para tratar de interesse particular; C, para tratamento de saúde de pessoa da família; D, para tratamento de saúde própria; a linha E, maternidade; e F, paternidade. Parágrafo 2º. A remuneração do policial militar, quando em qualquer das situações de licença constantes do parágrafo anterior, será regulada em legislação específica. Parágrafo 3º. A concessão de licença é regulada pelo Comandante-Geral da Corporação. Artigo 70-A. Pelo nascimento de filho, adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção, será concedido a policial militar licença maternidade sem prejuízo da remuneração e vantagens com duração de 180 dias. Parágrafo 1º. A licença maternidade que trata a alínea E do parágrafo 1º do artigo 70 poderá ter início no primeiro dia do 8º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a militar terá direito a 30 dias de licença para tratamento de saúde própria. Parágrafo 4º. Findo o prazo da licença para tratamento de saúde estabelecido no parágrafo 3º, a militar estadual será submetida a nova inspeção médica que concluirá pela volta ao serviço ou pela prorrogação da licença. 5º. No caso de natimorto, atestado por médico oficial, será concedida licença prevista no caput do artigo 70-A. Parágrafo 6º. Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, poderá esta ser concedida mediante a apresentação da certidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento. Artigo 70-B. Ao militar cujo cônjuge ou convivente vier a falecer no período de 180 dias da data de nascimento da criança, será concedida licença nos termos do caput do artigo 70-A. Parágrafo 1º. O prazo da licença prevista no caput será contado a partir do óbito, até o 180º dia de vida da criança. Parágrafo 2º. Na hipótese de inexistência de relação conjugal ou de convivência com a mãe falecida, a concessão da licença prevista no caput poderá ocorrer mediante a comprovação pelo militar da guarda da criança. Artigo 70-C. Pelo nascimento de filho, adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção, será concedida ao policial militar a licença paternidade de 20 dias consecutivos, vedada a prorrogação. Parágrafo único. A licença de que o caput será concedida mediante a apresentação do registro civil ou termo de guarda provisória para fins de adoção, retroagindo à data do nascimento ou da obtenção da guarda provisória para fins de adoção, conforme o caso. Artigo 71. Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado concedida ao policial militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira. Parágrafo 1º. A licença especial tem a duração de 6 meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 2 ou 3 meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente. Parágrafo 2º. O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço. Terceiro revogado. Parágrafo 4º. A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças. Parágrafo 5º. Uma vez concedida a licença especial, o policial militar será exonerado do cargo ou dispensado do exercício das funções que exerce e ficará à disposição do órgão de pessoal da Polícia Militar a que pertencer. Artigo 72. A licença para tratamento de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço
concedida ao policial militar que contar mais de 10 anos de efetivo serviço e que a requerer com aquela finalidade. Parágrafo único. A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço. Artigo 73. É da competência do Comando-Geral da Polícia Militar a concessão da licença especial e da licença para tratamento de interesse particular. Artigo 74. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas neste artigo. Parágrafo 1º. A interrupção da licença especial e da licença para tratar de interesse particular poderá ocorrer, alínea A, em caso de mobilização e estado de guerra, B, em caso de decretação de estado de emergência ou de sítio, C, para cumprimento de punição disciplinar conforme o regulado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, alínea D, para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual, alínea E, em caso de denúncia, pronúncia em processo criminal ou indicação em inquérito policial militar, a juízo da autoridade que efetivou a pronúncia ou a indiciação. Parágrafo 2º. A interrupção de licença para tratar de interesse particular será definitiva quando o policial militar for reformado ou transferido ex officio para a reserva remunerada. Parágrafo 3º. A interrupção de licença para tratamento de saúde de pessoa da família para cumprimento de pena disciplinar que importe em restrição da liberdade individual será regulada na legislação específica. Artigo 75 ao 80 revogados. Capítulo 2. Das prerrogativas. Seção 1. Da Constituição e enumeração. Artigo 81. As prerrogativas dos policiais militares são constituídas pelas honras, dignidade e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. Parágrafo único. São prerrogativas dos policiais militares, alínea A, o uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas da Polícia Militar do Pará, correspondente ao posto ou graduação. B. Honras, tratamento e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis e regulamentos. Alínea C. Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização policial militar da corporação, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso. E a linha D. Julgamento em foro especial dos crimes militares. Artigo 82. Somente em casos de flagrante delito, o policial militar poderá ser preso por autoridade policial civil, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Parágrafo 1º. Cabe ao Comando-Geral da Corporação a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir o disposto neste artigo e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer policial militar preso ou não lhe der o tratamento devido ao seu posto ou graduação. Parágrafo 2º. Se durante o processo o julgamento no foro civil houver perigo de vida para qualquer preso policial militar, o comandante-geral da corporação providenciará os entendimentos com a autoridade judiciária, visando a guarda dos pretórios ou tribunais por força policial militar. Artigo 83. Os policiais militares da ativa, no exercício de funções policiais militares, são dispensados do serviço de júri na Justiça Civil e do serviço na Justiça Eleitoral. Seção 2. Do uso dos uniformes da Polícia Militar. Artigo 84. Os uniformes da Polícia Militar, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos policiais militares e representam o símbolo da autoridade policial militar, com as prerrogativas a ela inerentes. Parágrafo único. Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas policiais militares, bem como seu uso por parte de quem a eles não tiver direito. Artigo 85. O uso dos uniformes, com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrições, composição e peças acessórias, são estabelecidas em legislação específica da Polícia Militar do Pará. Parágrafo 1º. É proibido ao policial militar o uso dos uniformes, alínea A, em manifestação de caráter político partidário, B, no estrangeiro, quando em atividade não relacionada com a missão do policial militar,
salvo quando expressamente determinado ou autorizado. C. Na inatividade, salvo para comparecer às solenidades policiais militares, cerimônia cívico-comemorativas das grandes datas nacionais ou a atos sociais solenes, quando devidamente autorizado. Parágrafo 2º. Os policiais militares na inatividade, cuja conduta passa a ser considerada como ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar. Artigo 86. O policial militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distintivos, insígnias ou emblemas que ostente. Artigo 87. É vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar. Parágrafo único. São responsáveis pela infração das disposições desse artigo, além dos indivíduos que a tenham cometido, os diretores ou chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, institutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar.